Eu sei que você possivelmente odeia o Big Brother e tem pouco interesse no que se passa dentro da casa. Mas ontem aconteceu uma coisa bem importante e que reflete, na verdade, o mundo no qual nós, homens, vivemos e no qual também todos nós, de um modo ou de outro, também vivemos. Porque dois participantes, o MC Guimê e o Cara de Sapato, esse é o apelido do cara, né? Que apelido horroroso, mas o Cara de Sapato, eles foram expulsos da casa por acusação de importunação sexual. Eles teriam passado dos limites com uma das participantes, que é uma mexicana, a Dânia, que está na casa por alguns dias. Ela chegou na quarta, quinta-feira de madrugada houve uma festa e eles passaram dos limites, sabe, para valer mesmo, e isso levou à expulsão deles ontem à noite. E aí esse é o tópico mais debatido hoje por várias razões, na verdade, como a gente vai ver aqui adiante. Mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário uma boa tarde, se inscreva no canal, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar o engajamento aqui. E também, se puder e quiser, se torne membro do canal, isso dá uma força no trabalho aqui, basta clicar no botão tornar-se membro e eu agradeço muito você. Então, como eu falei, a situação ontem foi essa. Os dois participantes foram expulsos, eles eram considerados como os favoritos para ganhar o programa e por causa do comportamento deles na casa, durante a festa, eles foram expulsos. São cenas bem constrangedoras, na verdade, bem problemáticas. Numa delas, o Cara de Sapato, ele sobe sobre a Dânia e força ali um beijo, né? Dá um beijo no pescoço dela ali, uma cena bem, sabe, incômoda. E em outra cena, o MC Guimê passa a mão na bunda da Dânia. Ele fica acariciando ali, ela afasta, ela tira a mão dele. Então, ela diz que não se recorda disso. Ela foi chamada depois para o confessionário para dizer a versão dela da história, ela disse que não se lembrava e mesmo assim eles foram expulsos porque a produção do programa considerou como se fosse inapropriado aquilo ali. A polícia já abriu também um inquérito para investigar possível crime de importunação sexual e daí a decisão do programa, do Big Brother, foi de retirar os dois do programa e apesar disso a Dânia ficou lá chorando depois, sentindo culpada pela expulsão dos dois e embora o programa tenha reforçado que ela não tem culpa disso, né? Como eu falei, são vários elementos aqui para a gente poder pensar essa história, porque, como eu falei, reflete o mundo fora. A casa é quase um microcosmo, né, das interações entre as pessoas e a gente pode pensar que muitos preconceitos, muitos comportamentos, muitas atividades, muitas ideias são importadas, são trazidas de fora para dentro da casa e elas acabam refletindo, de um modo geral, a sociedade na qual a gente vive. E aí tem também o abuso dos corpos das mulheres, né? O modo como os homens se comportam e como ultrapassam esses limites de um modo que as mulheres são vistas quase como, sabe, propriedade ou objetos a serem manuseadas pelos homens. Então a situação foi bem nesse sentido e apesar de a Dânia não ter achado nada demais ou não se lembrar de ter acontecido alguma coisa, o fato é que realmente eles praticaram esses atos e foram punidos por causa disso. E, como eu falei, agora uma investigação policial, né? Pode ser que eles venham, inclusive, a ser indiciados por causa disso. Mas a primeira pergunta que se ergue, né, na minha visão, pelo menos na minha percepção, né? Esse programa, ele é conhecido, ele é montado, né? Ele é arquitetado para isso. Então, ele é arquitetado para criar problemas, para criar conflitos, para criar tretas, para, inclusive, criar condições para esse tipo de situação. Passa ano, entra ano, a gente vê a mesma coisa acontecendo. Não é a primeira vez que participantes homens na casa praticam atos de assédio. Inclusive houve um caso bem mais grave anteriormente, de violência sexual dentro da casa, quando uma participante ela ficou inconsciente após beber e o outro participante a molestou ou assediou, e aí ele foi expulso também naquele momento, ela viu as cenas depois e ficou chocada com a cena. Então, sim, passa ano e entra ano e é a mesma coisa acontecendo. O cenário, né, o tipo do jogo, o tipo do programa proposto leva a essas condições. Eles fazem essas festas, fornecem bebida ilimitada para essas pessoas, eles ficam bebadaços lá. Isso geralmente, né, nem sempre nessas condições, mas geralmente leva a comportamentos que prejudicam essas pessoas dentro da casa, ou seja, são expulsas de lá e fora da casa ao ter que arcar com consequências policiais nesse caso. Então, assim, como eu falei, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, é o que leva alguém como essas figuras, né, influenciadores, músico, lutador de MMA, o que leva essas pessoas compreendendo qual é a dinâmica da casa, compreendendo como funciona, sabe, a construção desse espaço para incitar esse tipo de comportamento, como ele se põe nessa situação. Que foi também o caso em uma outra edição do Pyong Lee, que também bebeu pra caramba e também cometeu alguns atos abusivos lá dentro e manchou a reputação dele fora. Então, assim, por que é tão difícil, tão complicado que ela se autopoliciem de modo a não se pôr na situação? Primeira coisa. A segunda tem a ver com o próprio programa, como eu falei, que lucra com isso, né? Basicamente o programa lucra milhões de reais em toda edição, explorando esse tipo de situação.
É um programa, por exemplo, nessa edição recente agora, é uma edição que estava muito fraca de audiência, de repente tem agora esse evento, né, essa situação lá dentro, e isso instiga a curiosidade e instiga a audiência a querer assistir. Então, assim, é claro que isso é chocante, mas também é um modo como o próprio programa opera para também causar treta e chamar a atenção das pessoas. Dá para imaginar que muita gente vai passar a assistir agora por causa disso, né? Por causa da situação, por causa do assédio, eles vão agora ter novos espectadores, talvez mover um pouco mais o programa. Ou seja, por trás disso tem um lucro exorbitante. Eles ganham dinheiro com isso. Eles ganham dinheiro causando esse tipo de situação. Como eu falei também, um outro elemento que vale mencionar é essa reprodução de comportamentos de fora da casa. Ou seja, comportamentos do mundo real que são levados para dentro do Big Brother. E aí, a outra questão que surge, né, é que se esses homens agem desse modo dentro da casa, sabe, com centenas de câmeras filmando todos os movimentos deles e gravando o que eles dizem também, se dentro da casa eles agem desse modo, como é que eles não agem fora da casa, sem câmeras, sem ser vistos? Então, sim, é claro que isso também dispara uma série de alertas sobre o comportamento masculino. Pessoas que, como eu falei, acham que tem esse acesso irrestrito ao corpo das mulheres. E aí, como eu falei, entra a questão do consentimento, né? Se não é demonstrado de maneira explícita pela mulher que ela está realmente afim, que ela realmente quer ser tocada, que ela quer esse tipo de contato íntimo com alguém, que a gente tem que considerar como se fosse não. E isso vale para todos nós homens, né? Se você está com alguém, com uma mulher, e ela demonstra que ela não está afim, que ela não quer que você toque, que ela não quer que você aproxime, isso é um não, isso já deveria servir como barreira para você. Não, tudo bem, então não está afim, não está afim. Como a Dani estava embriagada, então nesse caso a bebida não é desculpa, né? Nem para eles praticarem esses atos, e muito menos para evitar que isso seja considerado como um crime. Um ponto curioso que vale mencionar foi a reação da mãe dos participantes que foram expulsos, né? Tem uma reportagem aqui que fala sobre a mãe do cara de sapato, dizendo que ela acha que isso foi uma arapuca, uma armação para tirar o filho do programa. Que a Dânia, ela foi treinada, ela tinha um script, ela tinha um roteiro para poder seduzir o filho dela e desse modo levar à expulsão. Então, assim, é sério, assim, além do ato, né, possivelmente criminoso, como eu falei, vai ser investigado agora, mas o que foi filmado nas câmeras do Big Brother, além desse ato em particular, que demonstra também, sabe, esse comportamento masculino que é altamente inapropriado e criminoso, além do comportamento, além da situação criada, ainda tem a passação de pano, sabe, da mãe dos participantes tentando negar a realidade, tentando dizer o seguinte: não, na verdade isso aqui foi armado, na verdade isso aqui foi marmelada para expulsar meu filho porque estavam insatisfeitos com a predileção que ele tinha pela audiência. E aí, mais uma vez, eles simplesmente não querem encarar a realidade, não querem encarar aquilo que o filho fez e como ele se comportou na casa, né? Outra coisa que acontece, né, ainda como consequência disso, ainda tem um pouco a ver, talvez, com essa fala da mãe do cara de sapato, foi o fato de os dois, o Guimê e o cara de sapato, terem ganhado muitos seguidores após terem sido expulsos da casa. A gente tem visto nos últimos dias aqui, né, falei várias vezes sobre esse caso, sobre coach de masculinidade, sobre red pill, sobre, sabe, homens frustrados que, sabe, acham que tem que se vingar das mulheres, ou tratar as mulheres como objetos, ou tentar retornar um estado no qual as mulheres eram subservientes aos homens. A gente tem visto muito sobre isso, né, a gente falou muito sobre isso nos últimos dias. E aí me parece que isso também acaba, sabe, capitalizando em cima desse espírito de homens que realmente estão, sabe, frustrados, que se sentem perdedores, que sentem que perderam a sociedade, que sentem que perderam espaço para as mulheres, que sentem que as mulheres estão mais fortalecidas de fato e que os limites são muito mais, sabe, evidentes, ou deveriam ser mais evidentes do que eram antes. Então, assim, se não é não, e você não pode ultrapassar esse limite. E esses homens estão desesperados por referenciais, sabe, ou por figuras que eles possam seguir e que teriam a ver com algum tipo de simbolismo da masculinidade perdida. Esse movimento de pessoas polêmicas ou problemáticas ou, sei lá, acusadas de crime, que ganham muita audiência depois, é algo bastante, sabe, intrigante. A gente viu isso recentemente, inclusive, com o Nicolas Ferreira, né, que fez falas no Congresso, e isso levou a uma explosão de seguidores novos para ele. Isso, mais uma vez, suscita a indagação, né, de como lidar com essas personalidades, como lidar com essas questões de modo a não dar mais visibilidade para eles, mas me parece um pouco inevitável de mencionar que eles existem e que estão aí causando na mídia, nas redes sociais ou, no caso do Nicolas, no Congresso. Bem, quero saber o que vocês pensam sobre a situação, se vocês viram, acompanharam essa história do assédio no Big Brother, nessa última edição.
e a expulsão desses participantes. Como é que você entende isso? Como é que você percebeu? Como é que você sentiu ao ver essas cenas, né? Porque as cenas são bem problemáticas, elas são bem incômodas de fato. Como é que você sentiu vendo isso? E sobre a questão do consentimento, se você percebe, se você, sabe, repara que os homens adultos hoje, né, se eles têm ideia de como proceder, de como se comportar com as mulheres, se eles conhecem os limites, se eles sabem respeitar o não das mulheres, e como educar a nova geração nesse sentido. Como a gente pode preparar uma nova geração de crianças e jovens para o futuro, sejam homens ou mulheres, sejam meninas ou meninos, para poder encarar esse mundo das relações, da autonomia dos seus próprios corpos e como lidar com isso, né? E qual pode ser o impacto também, isso é importante inclusive considerar, qual pode ser o impacto desse discurso masculinista que tenta, sabe, resgatar certos valores do passado que menosprezam as mulheres, basicamente. Isso terá força com os jovens, como evitar esse tipo de acesso a esse conteúdo. Bem, diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, quer saber o que vocês pensam, deixa o joinha nesse vídeo, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou apoiador para uma força, e quem quiser participar, vou deixar na descrição aqui o link do meu clube do livro. Todos os meses a gente debate uma obra de filosofia ou de literatura com teor filosófico. Nesse mês de março estamos lendo Apologia de Sócrates, um texto clássico do filósofo grego Platão. Espero você por lá, link aqui na descrição, um abração e até mais. Tchau!